we sail a little bit high. Os 10 Mandamentos, capítulo 061, terça-feira, 17 de julho, Betânia alerta Cosbi sobre o caráter de Balaão. A menina desrespeita e Betânia lhe dá um tapa no rosto. A irmã de Zípora se arrepende, mas Cosbi sai furiosa. Usando capuzes, Adira, Leila e Baraquias caminham apressados pelas ruas de Esbom. Ezequiel se junta aos guardas que vigiam a saída da cidade. Bezalel lamenta a ausência de Leila e é consolado por Débora. Orém chega ao portão de saída de Esbom e ordena que os oficiais deixem o local, exceto Ezequiel e mais 3. O general faz sinal para Adira passar com Leila e Baraquias, mas, de repente, outros soldados surgem e barram a saída deles. Orém, Ezequiel e os 3 oficiais aliados sacam rapidamente as espadas. O general grita ordenando que Adira, os seus fujam. Eles começam a lutar contra os soldados do rei. Adira, Leila e Baraquias aproveitam o momento e fogem em direção à saída da cidade. O combate continua. 2 oficiais aliados de Orém são mortos. O general e Ezequiel lutam em desvantagem. Adira hesita em permanecer na fuga, mas Leila e Baraquias avisam que é preciso continuar. Abner diz a Zur que lutará contra os hebreus. Orém segue lutando enquanto Ezequiel é ferido na perna. Depois de derrotar os oficiais do rei, o general tenta socorrer o filho. O rei Balaque ordena que Zur traga Balaão ao palácio para destruir Moisés. No acampamento, os hebreus cantam louvando a Deus em volta da fogueira. Orém leva o filho ferido até a casa de Jair. O rei é informado sobre a fuga de Orém e seus familiares. Adira, Leila e Baraquias chegam ao acampamento dos hebreus. Gaigi se emociona ao rever sua amada. Orém, Talita e Jair tentam salvar a vida de Ezequiel. Gaigi e Leila se abraçam emocionados. Ele agradece a Deus por reencontrá-la. Adira abraça Gerson e Eliezer. Seom avisa que Orém pagará caro por ter lhe traído. Leila apresenta Baraquias a Gaigi. Em seguida ela abraça as filhas de Abigail e Zelofeade. Eliezer dá notícias para Adira sobre os seus filhos. Zípora e Moisés se emocionam ao reencontrá-la. Bezalel chora de emoção ao reencontrar sua mãe. Leila se emociona ao reencontrar os filhos de Bezalel e Débora. Baraquias é apresentado ao irmão. Leila recebe a notícia da morte de Abigail e fica impactada. Bezalel diz imaginar o quanto sua mãe pode ter sofrido. Leila começa a contar toda a sua trajetória depois de ter sido sequestrada. Adira descobre que Ada morreu tragicamente. A irmã de Zípora implora para Moisés ajudar a encontrar Orém e Ezequiel. Enquanto são amparados pela família de Jair, Orém se preocupa com o estado de saúde de Ezequiel. Decidido, o rei Balaque ordena que tragam Balaão ao palácio. Josué se surpreende ao ouvir Calebe dizer que Leila e Adira estão no acampamento. Safira diz estar feliz por Zípora ter reencontrado a irmã. Fineas teme a reação do rei. Calebe avisa que os hebreus precisam estar preparados para tudo. Moisés tranquiliza Adira dizendo que enviará uma comitiva para se informar sobre Orém e Ezequiel. Seom é avisado sobre a chegada dos hebreus no palácio. Revoltado, Abner confessa a Aia que sempre viveu bem sem os parentes hebreus. Orém, Jair e Talita seguem cuidando de Ezequiel. Josué, Calebe e Kenaz tentam negociar com o rei. Firme, Seom diz que impedirá a passagem do povo hebreu por Esbom. Escondido, Abner presencia a conversa entre Zur e Elda. Ele se enche de ódio ao descobrir que Adira sempre tentou se comunicar por cartas. Josué avisa Moisés sobre a decisão de Seom. O libertador ordena que o sobrinho reúna os homens. Leila fica aflita ao saber que Baraquias guerreará. Kenaz pede a Otniel para não ir à guerra,
pois ele será mais útil protegendo o acampamento. Ezequiel começa a se recuperar do ferimento. Orem se espanta ao saber que o exército do rei enfrentará os hebreus. Ao saber do impasse entre Seom e os hebreus, Adira teme pela vida de Orem e Ezequiel.